E hoje saiu uma notícia que foi transplantado um órgão de porco em humano. O órgão em questão foi um rim. Como que isso é possível? Por que isso não tinha sido feito antes? Como foi feita essa pesquisa? Não tem complicações? É tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. E aqui no canal a gente fala sobre os temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma descomplicada, destinada a você que é da área ou não. Então, seja muito bem-vindo e não esquece de deixar o like. Agora vamos falar então a respeito desse experimento. Bom, a primeira pergunta é: por que ninguém nunca tinha feito isso até então? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando você faz um transplante de um órgão, existe uma rejeição. O nosso corpo, ele possui um sistema imune, que é o responsável por atacar qualquer corpo estranho que entre em contato conosco. E um órgão transplantado não deixa de ser um corpo estranho. Então o nosso organismo reconhece as proteínas e os açúcares que estão ali ao redor da célula e detecta: esse órgão pertence a este corpo. Isso aqui não, isso é algo externo. E quando ele vê que é algo externo, ele ataca e gera uma resposta imunológica àquele órgão que ali foi colocado. Esse é o grande desafio. Geralmente, quando a gente faz transplante entre humanos, já existe uma diferença nessa taxa de rejeição. Por exemplo, o transplante renal é um dos que menos precisa ver compatibilidade, simplesmente tendo a compatibilidade do tipo sanguíneo e fazendo uso de medicações que suprimam essa resposta imune, já existe essa compatibilidade. No entanto, outros órgãos, como a medula óssea, por exemplo, elas precisam de compatibilidades que vão muito além disso. Compatibilidade, por exemplo, de moléculas que ficam na superfície das células, chamadas HLA. No caso de um órgão de outra espécie, como o porco em questão, isso acontece de uma maneira extremamente exacerbada. Na hora que o corpo percebe, ele já vê: isso aqui não tem nada a ver comigo, ataque, e gera uma rejeição extrema. Por isso que não é possível fazer um transplante de um animal para um ser humano. Bom, mas foi possível, né? Foi realizado. Como que isso foi então? Uma dessas moléculas que ficam na superfície da célula e que existem na superfície das células dos porcos e de outros animais é a galactose alfa-1,3-galactose, também conhecido como alfa-gal. Essa molécula, ela está envolvida também em uma doença, que é a alergia à carne vermelha. Algumas pessoas têm alergia ao consumo de carne animal. Então, pesquisadores estavam estudando uma forma de criar uma carne sem essa molécula na superfície. E por isso criaram porcos geneticamente modificados que não apresentavam esse alfa-gal na superfície. Só que esse alfa-gal também é a molécula que é responsável por toda aquela reação que o nosso corpo faz quando acontece um transplante. Inclusive, olha a notícia aqui do começo do ano, quando isso foi liberado pela primeira vez. Isso aqui que está aparecendo na tela é uma notícia que saiu na Nature Biotechnology, uma das revistas da Nature. E ele fazia justamente essa questão. Os primeiros porcos geneticamente modificados para tratamento de alergia em humanos, será que não estariam abrindo as portas para o xenotransplante, que é esse transplante interespécies? A gente vê que aparentemente sim. Bom, então como é que foi feito isso? Partindo da ideia de que esses porcos geneticamente modificados não teriam tanta resposta imune, o pesquisador desenhou um estudo experimental. Para esse estudo, obviamente, seria antiético ele pegar uma pessoa e fazer um transplante de órgão de porco, que seria algo extremamente arriscado. Então, ele realizou esse transplante em uma paciente que tinha sido vítima de morte encefálica. A gente pode gravar um vídeo no futuro falando sobre o conceito de morte encefálica, mas basicamente um paciente que tem morte encefálica, ele é considerado legalmente morto. É um paciente que foi a óbito. O cérebro não funciona, mas os outros órgãos do corpo continuam tendo sua função. E em questão de tempo, ele pararia de funcionar. Um dos órgãos que já não estava funcionando no paciente que foi submetido ao procedimento eram os rins. Então, diante deste contexto, com meio de autorização da família, segundo a notícia em questão, foi feito então o implante deste rim de porco, nesta pessoa que legalmente já estava morta, mas que os órgãos ainda estavam funcionando. Nesse caso, eles observaram por alguns dias ainda e viram que esse órgão começou a funcionar normalmente e sem gerar uma resposta imune exacerbada, sem gerar uma rejeição, sendo então, pela primeira vez na história, um transplante interespécies
bem-sucedido. Bom, mas qual que é a importância disso, Gustavo? O que é a importância disso para o futuro? Uma das grandes dificuldades que a gente tem nos transplantes de órgãos hoje é a falta de doador. É muito difícil você achar o doador compatível e o órgão nas condições precisas e que chegue satisfatoriamente nesse paciente. Às vezes a gente ouve notícias do tipo, tira um órgão de quem morreu lá no IML. Não é assim que funciona, gente. A retirada do órgão ela precisa ser realizada com muita técnica, precisa ter uma solução especial de transporte. Existe um tempo que esse órgão pode ficar fora do corpo para ser feito o transplante e ser viável. Então não é uma coisa assim, pega qualquer órgão de alguém que morreu e coloca lá. O paciente precisa estar em morte encefálica, ou seja, nessa situação que o cérebro não está funcionando, mas os órgãos ainda estão viáveis. E por essa razão e também por muita desinformação que a gente tem na população, muita gente não quer doar órgão ou não chega nessa situação ideal, o que gera uma fila de doação de órgãos muito grande. A gente pode até discutir a questão ética dentro de tudo isso, porcos geneticamente modificados, mas abre uma possibilidade para esse tipo de transplante e não depender única e exclusivamente, por exemplo, do transplante de cadáveres. Claro, eu sei, existe também o transplante intervivos, mas ele não é possível também para todos os tipos de órgãos. Bom, em resumo, ele é pioneiro no que ele fez. Eu vi gente comentando que não, porque já tinham feito transplante de outros órgãos, mas não foram órgãos, foram tecidos pontuais, superfícies descelularizadas, como válvulas cardíacas, ou substâncias de pericárdio bovino, curativos, mas geralmente eles eram descelularizados, ou seja, não tinha célula. Um órgão inteiro, sim, foi a primeira vez. Isso é revolucionário. Isso abre margem para pesquisas futuras. Os próprios pesquisadores acabaram declarando que em 2 a 3 anos, com o evoluir do método, talvez seja possível aplicar isso no humano vivo, né? Só a gente sabe o que vem pela frente. Lógico que vai ter muito dilema ético ainda dentro disso, essa questão do porco geneticamente modificado, vai ter questionamento a respeito de como que vai ser a imunossupressão desses pacientes. Vai ter muita coisa ainda para ser estudada, né? Isso aqui não é para o ano que vem, nada disso, é mais para frente, mas é um marco importante aí. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários, dúvidas, sugestões. Não esquece de compartilhar o vídeo, porque isso é importante para o canal continuar crescendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente vai ter mais questionamentos éticos. Isso é normal. Conforme a medicina evolui, novos questionamentos que antes não eram pensados, agora passam a ser. Curioso. Dá a opinião de vocês, o que vocês acham disso aí. Até o próximo vídeo.